Irmãos, nós temos aqui uma flexibilidade nos nossos horários, o almoço vai se estender um pouquinho mais e nós queremos dar plena liberdade nesse momento, como está acontecendo desde o início do encontro, na liberdade do Espírito Santo, que tem ministrado tanto ao nosso coração. E agora nós temos a alegria e o privilégio de escutarmos aquilo que Deus vai continuar falando conosco através da vida do nosso irmão Ion, que é de Porto Alegre. Ion é um amigo, é um homem de Deus inspirador, facílimo de amar, e com certeza naquilo que ele buscou a Deus, que o Espírito tem revelado a ele, daquilo que ele estudou, se preparou, ele será instrumento de Deus, da sua graça para o seu e para o meu coração. Vamos fazer silêncio agora. Eu queria chamar Tato e Mitian para vir até aqui, orar pelo Ion. Como igreja, vamos levantar as nossas mãos e vamos abençoar a vida do Ion. Padre, gracias por tu amor, Oh Deus. tu palabra, Sim, sim. que sale de la fuente del trono de Dios. Hemos sido edificados, bendecidos, y ahora pedimos, Señor, que sueltes a través de Ion la palabra profética que tienes Sim, sim. para la edificación de tu iglesia. Honramos tu nombre y honramos este ministerio y recibimos de ti a través de Ion la palabra que tienes para nosotros. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amén. Recibe, Ion. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Que alegria estar com vocês. Sempre é um privilégio poder voltar para a vitória do Espírito Santo. Fazia um bom tempo e retornar a essa cidade querida, mas especialmente a vocês como parte da igreja e tantos amados, é uma grande alegria. Então nós nos sentimos muito honrados e amados, acolhidos, e fazemos as palavras do Edmilson, as nossas palavras de gratidão à vida de cada um de vocês. Eu quero rapidamente só colocar um spoiler aqui. Falei com a organização para só anunciar um retiro nacional de jovens, é o segundo. Dani, Azaf e eu temos mais ou menos tomado um pouco mais à frente, mas tem sido principalmente a nova geração, onde um dos meus filhos, o Dani, também tem participado disto. E eles têm uma carga muito grande pelos jovens, né, pelos adolescentes, principalmente nesse período pós-pandemia, tanta confusão no meio do arraial. Mas o Senhor tem colocado ali um marco. Ano passado foi algo singular, a presença de Deus, éramos mais ou menos uns 330 jovens, o Reinaldo estava junto ali, tantos outros irmãos aqui, e foi assim, muito significante a presença do Senhor. E nesse ano estamos mais ou menos contando com 500, é o que o lugar cabe lá em São Paulo. Sakai está organizando ali na parte logística, então se vocês permitirem, depois a gente repassa o card aí para todos vocês, mas cremos que nesse relacionamento, como uma só igreja, um só povo, uma só comunidade juntos, sempre é algo muito benéfico, né? Esse estreitamento entre nossos jovens. Que pode sair daí, né? O Senhor sabe. Os meus 3 casaram, né? Mas já estamos preparando os netos. Daqui um pouco. Mas que alegria. Muito obrigado, Elise. Aleluia. Meditando nessa palavra de hoje, de manhã, ainda nessa segunda parte, há uma carga profética e também muito pastoral, algo de coração para coração. E pensando nesse legado que por misericórdia temos tido esse tremendo privilégio
da nossa experiência, da minha experiência em Porto Alegre, desde 87, já fazem mais de 35 anos de ministério, né? E ali sendo constituído um jovem presbítero, na época tinha 28 anos, né? Dentro de um ministério plural, não só em número, mas pluralidade também na variedade dos dons, apostólico, profético, pastor, mestre, né? Ali eu fui extremamente enriquecido. E um dos pais espirituais, que sempre nos marcaram, e muitos de vocês conheceram, o amado Moisés Moraes, já está na glória, muitas vezes ele ministrou uma palavra para nós. Naquela época era um guri, né? Apesar que eu continuo me vendo assim, né? Mas naquela época ministrou sobre 7 conselhos, 7 orientações para novos ministros, novos presbitérios. E como sempre eu anoto tudo e vou rabiscando aqui, tanto na minha Bíblia como esses post-it ou nas folhas, para guardar essa palavra. E ao meditar sobre esse retiro, nós estávamos juntos em São José do Rio Preto, estávamos Azaf e eu, junto nessa equipe apostólica e profética, impondo as mãos sobre a vida do André. Levanta ali, André. Em março desse ano, tivemos o privilégio, depois de um bom tempo de preparação, impor as mãos sobre ele, separando para o presbiterato. E naquele dia, Deus me deu para colocar essas palavras, e no final dessa ministração me veio um intuito: essa palavra cairia bem para você meter. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu não estava escalado. Então eu disse, mas, né, estou fora do schedule ali, eu estou tranquilo. Mas sabe quando o Espírito Santo dá aquele insight, né, e diz, essa palavra pode cair bem. Então depois Deus foi consolidando e Deus foi confirmando, e no meu desespero, tremor e temor, mas diante do Senhor, para trazer essa palavra, como Moisés às vezes nos chamava como um subdelegado apostólico. Quando ele falava, ensinava a respeito de Paulo, de Timóteo e de Tito, ele colocava esses guris, né, na parte da equipe como subdelegados, que estavam cooperando nesse serviço de natureza apostólica. Já fazem mais de 35 anos, 37 de casado, uma só esposa, 3 filhos homens, os 3 hoje servindo ao Senhor, para a glória de Deus. Um na área mais local, apontando possivelmente para um presbiterato em algum momento, outro comigo na equipe apostólica e outro profético lá na Suécia, como missionário lá em Kungsbacka. 3 filhas noras, filhas, presentes de Deus. E há alguns anos já, desde o casamento dos meninos, começamos a profetizar sobre netos. Por enquanto, 8. Mas quem está contando, né? Nesses últimos dias, o Felipe, de 4 anos, chamou pelo Jonathan, pelo pai dele, disse, o Jonathan me chamou, perguntou, pai, o que tu está fazendo? Eu disse, eu estou jantando para ter um call aqui com uma localidade aqui de Pedro Leopoldo. Mas eu disse, por que, meu filho? É que o Felipe pediu para ser batizado no Espírito Santo. E ele pediu que fosse hoje. Eu disse, a minha agenda é a tua agenda. Traz ele. Felipe é um gurizico lindo, cheio de Deus. E ali pudemos ministrar com ele, impor as mãos, que esse legado que temos recebido de geração em geração, passe também à nova geração. Esses dias, conversando com Dani, o nosso filho do meio, ele, a Tiele, ele me abriu, pai, esteja orando, porque o Davi, nosso filho, nosso neto primogênito, de 6 para 7, pediu para ser batizado.
e diz: glória a Deus, prepara bem. Essa é a geração que vai ver a glória do Senhor e a volta dele. Senhor, nessa manhã, queremos trazer desse legado que temos recebido de nossos pais espirituais, e do qual, através da tua abundante graça, queremos transmitir também a essa geração e à futura geração. Temos uma herança espiritual, temos um legado, e como ouvimos hoje pela manhã, tu te move através da história. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus de gerações, e nós queremos preparar cada nova geração de obreiros debaixo da tua abundante graça, em nome do Senhor Jesus. É claro que essas 7 orientações vão vir com algum colorido da minha parte, alguns exemplos acrescentados, mas sempre quero dar honra ao Senhor Jesus através da vida de nossos pais, que tanto nos abençoaram de uma forma tão especial na presença do Senhor. Primeiro conselho, que eu me lembro como se fosse ontem: Moisés sentado ali numa roda com tanta simplicidade e repassando para cada um de nós. Primeiro conselho, tanto para os obreiros novos aqui, como nós mais veteranos. Creio que chapéu vai servir para todos. E olha o sincronismo da palavra que o querido Giovanni trouxe hoje pela manhã. O primeiro conselho é de que os presbíteros presidem, mas o governo na igreja é do Espírito Santo de Deus. Vou repetir: os presbíteros presidem, mas o governo na igreja é do Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus, ele é cabeça da igreja. Abra o texto de Efésios 1, 20 e 22, onde fala que o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, o Pai, e o pôs para ser cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja ele tem uma cabeça que é Cristo Jesus, o Senhor, indiscutivelmente. Cabeça governa o seu corpo. Cada membro, nós, nesse corpo, é governado por esse cabeça. E ele faz esse governo através do Espírito Santo. Somos presididos pelo Espírito Santo. Não posso me alongar aqui, mas eu fiz uma lição de casa e fui vendo todos os textos do livro de Atos, rabiscando, cheios do Espírito, falando em línguas conforme o Espírito Santo concedia. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, trazendo visões, sonhos, profecia. O Espírito Santo enchia de ousadia e intrepidez para anunciarem a palavra do Senhor, aonde então depois ele confirmava com sinais, prodígios e milagres. O Espírito Santo dando discernimento, o Espírito Santo falando para Pedro, meditando antes do almoço. Espero que não seja nenhum de vocês aqui, mas pode ter visões. Ele disse: o Espírito Santo, desce agora com esses homens que estão chegando, sou eu que estou te enviando para a casa de Cornélio, quebrando paradigmas, abrindo novas frentes apostólicas, quebrando tradições milenares, para que Pedro andasse em obras que de antemão Deus tinha preparado para ele, seja no Pentecoste, seja ali no outro Pentecoste dos gentios, na casa de Cornélio. A igreja em Antioquia, capítulo 13, servindo ao Senhor, diz o Espírito Santo: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O Espírito Santo constituiu bispos sobre a igreja, para pastorear a igreja que é de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Fala em Atos 20, 28.
Mais de 55 vezes está mencionado a pessoa do Espírito Santo no livro dos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, mas através da igreja, que é apostólica, através de cada discípulo e de cada membro, não só dos ministérios específicos e especiais, através da igreja, do corpo, se movendo por toda parte. Então é algo muito claro e específico, que a igreja tem um cabeça, Cristo Jesus, é presidido pelo Espírito Santo. Por mais que está totalmente certo, Romanos 12, quando Paulo fala sobre os dons do Pai, ele vai dizer daqueles que têm o dom de liderança e que têm esse dom de presidir. Completamente certo. Não sei se 1 Coríntios 12, 28 em diante, quando ele fala ali, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, curas, governos, serviços, diaconias, não sei. Ou seja, governos ali pode indicar algo de dons de presbíteros, pode, não estou querendo fazer doutrina, mas nós vemos que Deus coloca em nós como cooperadores no reino de Deus, dons para presidir, para liderança, dons para apostólico, profético, né? E mestre, e nesse governo do Senhor, mas o Espírito Santo é quem governa a sua igreja. Nos enche de tremor e temor, essa dependência do Espírito Santo de Deus. Consciência clara de que a igreja não é de homens, não é propriedade da liderança, mas o governo é do Senhor Jesus. O texto que o Giovanni nos trouxe de Efésios 4, ele vai compartilhando ali a respeito desses ministérios. Depois voltamos de novo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas a esse catartismos, a esse retornamento dos santos, o desempenho do serviço dos santos, a edificação dos santos, da igreja do Senhor Jesus. Qual é o foco? O foco não é em nós, o foco está na igreja. Tenho visto por aí tantos ministérios que se autopromovem e se autolançam, usando os santos como plataforma para a projeção dos seus ministérios, mas não é assim. Os ministérios é a favor da igreja, e não a igreja sendo usada a favor dos ministérios. Convém que a igreja cresça, que cada membro seja desenvolvido, que cada membro entre em conjunturas, nessa igreja, família, corpo, aleluia, pacto de aliança, e assim Cristo seja glorificado. Tem um trocadilho em Tiago 5,14, quando fala: se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja. Não sei se foi do Jamé que eu escutei, possivelmente. O Jamé tem umas tiradas muito lindas. São os presbíteros da igreja, e não a igreja dos presbíteros. Tem um texto referindo-se a Israel, mas num relance para a igreja, Jeremias 12:10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer tornou-se em deserto. Repito, Jeremias 12:10. Pastores, líderes, príncipes em Israel, mas se vale no natural, tem um reflexo espiritual. Quanto mais nós, no Novo Testamento, precisamos ter consciência clara que a igreja não nos pertence. O governo é do Espírito. Precisamos essa absoluta dependência do Espírito Santo de Deus.
Me lembrei de uma prática que nós, como presbitério, muitas vezes tivemos lá em Porto Alegre, e até hoje fazemos. José Gustavo está aqui comigo, está lá na última cadeira, um dos companheiros de presbitério de Porto Alegre, conduzidos muitas vezes pelo Rogério, um dos anciões. O texto de Apocalipse 4:10, onde os 24 anciões tiram as coroas para depositar diante do Cordeiro. Muitas vezes introduzimos os nossos retiros, às vezes retiros de uma semana inteira, e nós começamos de joelhos, tirando de nós as divisas, tirando as medalhas, estou inventando aqui, as honrarias, o status, e nos colocando no nível de nivelamento básico. Somos ovelhas do seu pastoreio. Ele é o grande, sumo, bom e supremo pastor, e tiramos as nossas coroas para depositar diante do Cordeiro Santo de Deus. Nessa manhã, Senhor, vai limpando de todo autoritarismo, vai limpando de todo controle, vai tirando de nós, Senhor, todo abuso de autoridade, Senhor. Nos torna aqueles que cuidam da tua igreja. Antes de passar para o segundo ponto, me lembrei aqui, te lembra do Lucas 10, do bom samaritano, daquele que cuidou, levantou, passou óleo e vinho, levou para a hospedaria. Aquele verbo ali, cuidar, é a mesma palavra de 1 Timóteo 3, 4, 5, quando fala, quem governa bem a sua casa, como é que continua? Governará ou cuidará? Cuidará. Quem governa bem a sua casa, cuidará da igreja de Deus. Esse verbo cuidar é o verbo do bom samaritano 2 vezes. A única vez que aparece, se eu estou certo, no Novo Testamento. O governo é do Espírito Santo. O cuidado foi dado a cada um de nós com esse coração de compaixão por cada vida que o Senhor tem colocado na tua mão. Em segundo lugar, a segunda orientação, o conselho, é dar prioridade ao Espírito Santo em tudo. Dar prioridade ao Espírito Santo em tudo, e não confiar em si mesmo. 2 Coríntios, de novo, Giovanni profetizou nessa manhã, para dar continuidade a essa palavra. 2 Coríntios 3, é por intermédio, versículo 4, 5, 6 e 8, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ele nos habilitou para uma nova aliança, essa aliança do novo nascimento, do Espírito Santo habitando na vida de cada um de nós, a sua moradia, a sua identificação, seu selo. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas não é somente uma habitação e moradia, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser guiados por esse mesmo Espírito, aleluia, e dessa forma, a imagem do Senhor Jesus ser transbordante na vida de cada um de nós. A nossa suficiência não vem de nós mesmos, a nossa suficiência vem
do Santo Espírito de Deus. Voltando para Atos 13, só mencionando, vocês conhecem de cor, ali fala que havia um grupo de liderança. É interessante que essa liderança de Antioquia não era, em primeiro lugar, focado no encargo. Eu acho que eles eram presbíteros, mas a palavra fala que eles eram profetas e mestres, ou seja, o dom de Cristo. Precisamos servir antes do encargo no dom. O encargo é uma consequência dessa manifestação abundante do dom de Cristo na vida de cada um de nós. Mas ele estava ali servindo, adorando ao Senhor, e disse o Espírito Santo: eu quero te convidar, querido companheiro de ministério, em cada localidade, de darmos a primazia ao Espírito Santo. Queremos te ouvir, queremos estar afinados com a voz do Espírito na nossa vida, para que ao recebermos a sua palavra de comando e de ordem, o Senhor vai abrir novos horizontes, novos países, novas localidades, novas igrejas. O Senhor vai dar estratégia, vai dar alvos ao ouvirmos do Espírito Santo. Vai levantar obreiros. Separei-me agora, Paulo e Barnabé, que eu já tinha falado, que eu os tenho já falado, para a obra que eu os tenho chamado. Me deu vontade de profetizar. Levanta as tuas mãos comigo e receba do Senhor esse voz do Espírito dando direção para cada localidade, ser apostólica, Senhor, se estendendo para todas as regiões ao nosso derredor, seja a nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus, que possamos intuir a voz do Espírito. Confesso que coloquei, esse texto já estava, 1 Tessalonicenses 1:5, já estava nas minhas anotações, quando Paulo então diz para a igreja em Tessalônica: o evangelho que eu vos tenho transmitido, capítulo 1, versículo 5, já estava na minha anotação, não fiz nenhum acréscimo. Ele disse: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis, desde o nosso procedimento, desde o início. Acrescentei na meditação ontem e hoje pela manhã um outro texto de 1 Coríntios 2, que todos nós conhecemos e reflete o meu tremor e temor, Paulo vai dizendo: em fraqueza, em tremor, em temor e grande tremor estive entre vós. Retrato falado presente. 1 Coríntios 2, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de um Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Me lembrei de Hebreus 6:4, tem um contexto negativo, mas pega no positivo. Ele tem uma expressão bárbara. Ele fala que eu e você somos participantes do Espírito Santo, metocos. Ele fala também no capítulo 3 que somos participantes de Cristo, participantes da unção, do chamado, participantes da herança, da perseguição. Mas também eu e você, attention please, preste atenção por favor, participantes do Espírito Santo, dos que provaram os poderes da vida vindoura, os poderes daquilo que nos está reservado. A boa palavra está lá em Hebreus 6, versículo 4. O Senhor tem nos chamado para essa realidade espiritual, onde cada um de nós, para realizarmos essa obra apostólica da igreja, nós precisamos caminhar na unção do Espírito Santo de Deus.
sois participantes. Provar o dom celestial, provar a boa palavra e provar os poderes do mundo vindouro. Vai, não consigo ler um texto desse sem orar em línguas. Eu quero, Senhor, tua boa palavra, os poderes, iluminação do Espírito. Senhor, estamos no aperitivo daquilo que Tu tem para nossas vidas, aqui e agora. Como o Eibe nos falou ontem de manhã, estamos só começando, o melhor está por vir. Senhor, eu quero andar participante totalmente do Espírito Santo no caminhar ministerial da minha vida. Eu não confio em mim mesmo, a minha suficiência não vem de mim. Senhor Jesus, me perdoa. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 11, 23 e 24. Fala de Barnabé. De novo me lembrei do nosso querido Eibe. Quando ele esteve conosco em Porto Alegre há vários anos, eu já era apaixonado pelo Barnabé, e agora também pelo Eibe. Eu tomei para mim essa palavra. Barnabé era homem bom. 11, 23, 24. Era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O crescimento e a multiplicação, como nós recebemos ontem de manhã, é pela fé. Coloca a mão no teu coração, seja homem, seja mulher, e diga: eu quero ser assim. Um homem e uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da sua graça, um coração bondoso, com paixão pelos perdidos, vendo a graça de Deus no meio da congregação. E eu sei que é um fato que tu vai acrescentar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio. Terceira dica é de Efésios 4. Esse paralelo. Me sinto como um Timóteo, Giovanni Jorge. Tenho mais de 60, mas ainda me continuo um Timóteo. Repito todas as palavras. Aproveito cada ensino. Eu já pensei, acho que não sou sueco, eu sou japonês. Porque eu copio tudo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Mas eu sou fiel. Eu digo, assim disse Jorge, assim disse Giovanni, assim, cada um. Eu sei de quem nós herdamos, e nós queremos dar continuidade, queridos irmãos. Efésios 4, do 7. Vai nos dizer que a graça foi concedida a cada um. Não somente no versículo 11 vai dizer apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas o 7 vai dizer que alguma medida de graça apostólica, alguma medida de graça profética, evangelística, pastoral e mestre está em cada membro da sua igreja e do seu corpo. A palavra fala que a graça foi concedida a cada um. Diga comigo em voz alta: a cada um. Sabe o que eu faço quando eu leio um texto desse? Eu coloco no lado, John. Coloco o meu nome. É para mim. É a cada um. A graça, em alguma medida, metron, foi concedida a cada um. Então essa palavra não é apenas para aqueles que já estão consolidados, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mas é para cada expressão de serviço na casa de Deus, onde a palavra-chave é amor e serviço, e não governo e autoridade, e muito menos autoritarismo.
mas a graça foi concedida a cada um. Somos homens e mulheres, presentes de Deus, a sua amada igreja. Como eu me vejo? Tem muito claro o meu chamado, e quem me conhece sabe o quanto que isso é um xodó para a minha vida. Traduza xodó. Meu chamado, de cada um de nós cooperarmos em identificar, levar os discípulos a responder o chamado, levar os discípulos a acolher o chamamento do Senhor, e cada um de nós servirmos no chamado de Deus para cada um de nós. 1 Pedro 4, 10 e 11 vai dizer: servimos na multiforme graça de Deus, essa riqueza incalculável do corpo de Cristo. Eu sou apaixonado pela igreja do Senhor. Eu me sinto como um descobridor de dons, como alguém que está garimpando, descobrindo tesouros na vida de cada pessoa. Eu quero identificar pelo Espírito, com dom de discernimento, palavra profética, línguas, interpretação, palavra de conhecimento, sabedoria, levar essa pessoa a responder o chamado, acolher e viver esse chamado, servir nesse chamado, nessa multiforme graça, nessa diversidade do corpo de Cristo. Posso escutar um glória a Deus ali? Se alguém fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve na força que Deus supre. E tudo venha para a glória de Deus Pai, através de Cristo Jesus. Paulo, quando fala em 1 Timóteo 1,12, ele vai dizer: pela graça, eu que não merecia nada. 1 Timóteo 1,12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o serviço. Em outro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Eu fiz na ignorância, diz Paulo, na incredulidade, transbordou, porém, a graça. Diga comigo: transbordou a graça de nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou na tua vida. Paulo depois fala no capítulo 2, versículo 7, ele identificando o dom na vida dele: pregador, queriço, aquele que proclama o querigma. Obrigado, Jorge. O querigma, eu te daqui. Ele fala: eu fui designado queriço, aquele que proclama o querigma do Senhor. Apóstolo, não minto, afirmo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Você precisa identificar aquilo que já Deus colocou na tua vida, responder a esse chamado, acolher esse chamado, viver esse chamado. É para isso que nós precisamos ter as alianças uns com os outros. Me lembrei ainda 1 Coríntios 15, 10. Pode parecer presunção às vezes de Paulo, mas eu entendia dele. No capítulo da ressurreição, ele dá um insight no meio, 15, 10 de 1 Coríntios. Pela graça de Deus, sou o que sou, mas a sua graça não se tornou vã. Não, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Se tu quiser colocar a mão no teu coração e orar comigo um pouquinho na tua língua pessoal para edificação. Oh, Senhor, transbordou a graça no teu coração. Nenhum de nós tinha direito de nada. Tudo é misericórdia e graça, é bondade e amor do Pai. Pela graça de Deus, cada um de nós somos o que somos.
Mas essa graça não vai ficar inutilizada, vai transbordar na vida de cada um de nós, e nós vamos nos lançar, não num trabalho para receber, ou querer merecer um performance, nós vamos trabalhar na graça que executa em cada um de nós, com poder e autoridade. Obrigado, Senhor Jesus. Sempre me toca aqui em Lucas 3, uma das primeiras coisas de Jesus, antes de começar seu ministério, ali ser batizado nas águas, e ser cheio do Espírito, batizado no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito vem sobre ele, sem medida, e repousa, diz João, permanece. E do primeiro, segundo e terceiro céu, o Pai não se aguenta. E ele diz: este é meu filho amado, nele eu tenho todo meu prazer. Jesus, 30 anos, não fez um milagre, não fez uma cura, não fez uma ressurreição, só viveu agradando ao Pai em obediência e submissão. Só. Mas ali no startear do ministério, o próprio Filho de Deus precisou ouvir do Pai: tu és filha, tu és filho amado, em ti tenho prazer, em ti me comprazo. Paternidade, como vimos ontem, paternidade de um Deus que é bom, que nos ama, que nos guarda, nos sustenta na tribulação, mas também nos protege do mal. Nos protege até de nós mesmos, de nós não deixarmos que algo do ego e do eu, do Pedro ali querendo invalidar ou tomar a cruz. Então sim, tudo que é carnal, Ele tira de nós. Mas o nosso Pai te ama. Teu olhar dele, o olhar dele sobre tua vida, te enche de graça, de alegria, de gozo, de felicidade. Porque a nossa alegria ou felicidade não está neste mundo, mas está nele. Bem-aventurado, feliz e afortunado eu sou, como discípulo e filho de Deus amado. Sabemos que somos presentes de Deus dado à igreja. Me lembro do Moisés falando isso, e eu me olhava no espelho e disse: não estou vendo bem o presente, acho que tem muito embrulho por aí. Mas vamos abrir o pacote. Tem um tesouro, a vida de Cristo na vida de cada um de nós. A minha identidade não está no meu performance. A minha identidade é porque eu sou filho de Deus. Lá na eternidade, eu creio que não vai precisar ser apóstolo, porque já tem os 12. Tem o apóstolo do Cordeiro, tem o apóstolo do Pai e tem o apóstolo do Cordeiro, junto com os discípulos, né, fundamentos e portas ali. Eu acho que eu não preciso ser nem apóstolo, nem presbítero. Eu só quero por toda a eternidade ser filho. A família é eterna, o corpo é funcional aqui, mas a casa e a família de Deus é por toda a eternidade, dimensão vertical, eterna. O corpo é restrito a este mundo. Lá vamos ter o corpo como Cristo glorificado, Ele andando entre nós, e tudo vai ser Cristo, tudo em todos. Eu quero semear no teu coração a confiança absoluta que o teu Deus é Pai, Ele é todo poderoso,
Um dos meus 3 guris se chama Michael, ele é o caçula. Não sei por que o caçula sai sempre um pouco mais abusado, um pouco mais assim, né, com liberdade. O primeiro a gente é muito rígido, o segundo a gente dá uma melhorada, o terceiro, né, ali a gente acerta. Coitadinhos, né, eu estou brincando aqui, né. E o quarto e o quinto, né, Rodrigo, onde é que está Rodrigo ali? Aí sai cada vez melhor. Às vezes eu via que o Jonathan e o Dani eram um pouco filho perdido na casa. Eles não ousavam pedir, não ousavam desfrutar. O Michael, o terceiro, e muitos de vocês conhecem, ele é abusado. Ele entendeu totalmente ser filho. Outro dia eu estava no Canadá e ganhei uma jaqueta nova. Uma jaqueta aquelas que resiste a frio de menos 10 graus, leve, né, pretinha, assim, reservado, bonita. Estava na Bélgica com ele, na imposição de mãos ali de presbíteros e diáconos, e ele tinha descido da Suécia para a gente se encontrar lá. Aí eu mostrei para ele, olha aqui, Mike, o que eu ganhei dos irmãos lá? Jaqueta nova. Aí ele pega assim, pai, vai ficar muito melhor em mim do que em ti. Tu vai voltar para o Brasil, país tropical, tu não vai usar essa jaqueta lá. E pior é que quando ele veste, ele tem 1,88 m, né, largura de uma porta, tudo fica bem nele. E ele vestiu assim, disse, olha aqui, pai, isso é verdade. Fica melhor em ti do que em mim. Pode levar, mas em fevereiro eu já pego de volta. São 2 aspectos. Uma é a paternidade de Deus, outra é aprender a ser filho, desfrutar. Estou falando de algo lícito, legítimo. Se nós, sendo maus, sabemos dar pão, peixe, nós não vamos dar pedra e cobra, quanto mais o meu Pai Celeste dará boas coisas, e o seu Espírito. Em quarto lugar, não nos isolarmos, é a quarta dica que o Moisés nos deu. Não nos isolarmos em função da presidência, entre aspas, da igreja, porém, estarmos próximos, perto de todos os irmãos, não perdemos o convívio. A liderança não será algo pedestal, distante, longe, mas próximo, tete a tete. Eu repito sim, não nos isolarmos da igreja, dos irmãos, em função da presidência, da liderança, porém, ouvir do presbitério. Às vezes o presbitério fica uma entidade à parte. O presbitério falou, o presbitério disciplinou, o presbitério mandou. Fica uma coisa mesmo. É quase bicho pavão, pavão, não sei se, né? Assusta as crianças, assusta os discípulos. O presbitério está reunido. O que vem por aí? Please, por favor, não pode ser dessa maneira. É claro que só estou falando de coisas que não acontecem aqui no Espírito Santo. Nem na Itália, nem na Argentina, só no Brasil. Vou te dar um exemplo. Atos 6. Fala dos pré-diáconos. Fala que ali houve murmuração no meio da igreja primitiva. A gente lê sobre a igreja primitiva e faz uma idealização. Me lembro do Moisés falando, a palavra ideal não existe na Bíblia, só a palavra real. O ideal é grego, não judaico. Só existe real, não ideal. E a igreja primitiva não era idealizada, era real. Havia murmuração na vida da igreja primitiva. Os viúvas helenistas de origem grega ou romana estavam sendo descanteadas na distribuição diária, na diaconia. Aí os 12 convocaram toda a comunidade dos discípulos.
disseram: não é razoável abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Escolhei dentro e de volta. Vocês cooperam nessa escolha. E separa 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, aos quais nós vamos entregar essa diaconia. Enquanto que nós servimos na diaconia da palavra e da oração. Temos ajudado muitas localidades nesse serviço de natureza apostólica, tanto no governo, né, de presbíteros, mas também nos seus cooperadores, homens leais e fiéis, cooperando com eles como diáconos. E alguém me pergunta: para que servem os diáconos? A resposta está aqui: os diáconos servem para calar a murmuração, para resolver. Essa é a função dos diáconos. Não sei quem aqui está servindo nesse serviço, mas o diácono é para cooperar nisso. Agora, essa murmuração não era ilegítima, era legítima. Os apóstolos não reuniram aquelas viúvas e passaram a faca. Como nós ouvimos ontem, não procuraram culpados, mas trouxeram a solução. Amei essa palavra né, de ontem. Você está entendendo? Eles não disciplinaram as viúvas, eles supriram com a solução. Eles ouviram de bom coração, não se distanciaram numa elite espiritual, mas eles ouviram e solucionaram. Os 7 nomes, me parece que todos são gregos, para tratar e resolver o problema das viúvas helenistas, de origem grega. Quero salientar aqui, mas para tanto ouvir a necessidade da igreja, os apóstolos ouviram a igreja, cada membro, os irmãos. Para solucionar, também ouviram. E aí, a igreja ficou ordenada. Preste bem atenção: a diaconia das mesas e a diaconia da palavra e oração. Em português, na minha revista atualizada, fala: esses nós vamos encarregar desse serviço das mesas, da distribuição diária, diaconia das mesas, enquanto nós nos consagraremos ao ministério da palavra e oração. Aí ministério já parece algo mais sublime, mas na original, diaconia da palavra e da oração. Tudo é diaconia, tudo é para serviço. Nada de status, nada de uma posição especial. Fui pesquisar, eu tinha lembrança, mas hoje é muito em moda, toda empresa moderna tem que ter uma ouvidoria. Sabe de onde começou isso? Da Suécia. Em sueco significa ombudsman. Depois estou por escrito, não. Ombudsman. Começou em 1809. Imagina, 200 anos, mais de 200 anos atrás, já estava o sueco lá na frente. Vamos ouvir as bases. Tem muito presbítero e liderança que se aliena e não escuta. O Espírito Santo está em cada membro. Não estou falando de democracia, não pensa mal. Estou falando de teocracia de Deus. Mas o Espírito está presente em cada membro da sua igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atos 15, 22. Os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja. Em quinto lugar, não estagnar no ministério. Não estagnar no ministério. Moisés tinha uma frase: não sermos engenheiro de obras prontas.
Não sei se tem em espanhol. Engenheiro de obras feitas, prontas, realizadas. Apenas manutenção da obra. E até colocar como um encargo, como final de carreira. Não, agora eu já fui discipulador, já fui líder caseiro, agora já fui supervisor, né? Agora eu fui cooperador, e agora já fui evangelista, e agora já fui diácono, agora sou presbítero. Me aposento. Como é que em espanhol é jubilado? É jubilado. Jubilado. A minha esposa Marta às vezes fica preocupada comigo porque eu já estou chegando nos 64 e em cada pregação eu profetizo: eu tenho mais 30 anos de ministério. Estou seguindo meus pais. Meu sogro partiu para 93, meu pai com 92, Moisés com 92,5, Erasmo quase 93. Eu quero chegar lá. Eu não vou pendurar chuteira com 65, não. Sou guri. Olhando para nossos pais, estamos só começando. Amém, Wagner? Guri novo, cheio do Espírito, cheio do poder da ressurreição, a graça que transborda nas nossas vidas. Não podemos estagnar em nossos ministérios, apenas fazendo uma manutenção. Não me lembro quem trouxe a palavra de manhã, acho que foi o Edmilson, que citou o texto de 2 Pedro 3,18, quero crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e por isso Ele também é o meu Salvador. Ele me salva do pecado, dos pecados, do diabo, do mundo, da carne, do velho homem, do egocentrismo, do meu ego, da prática do pecado. Ele me salva, me liberta. Eu quero crescer quem eu sou em Cristo Jesus, e a graça transbordante. Coloquei aqui: crescer sempre, desenvolver sempre, progredir sempre, crescer no dom e na graça que o Senhor tem colocado na minha vida, e não confiar no encargo como um plano de carreira. Abra comigo em 1 Timóteo, para te dar uma base bíblica, capítulo 4, rapidamente. Paulo vai dizendo para seu discípulo xodó: Timóteo amado, não estagna no dom, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso seja todos manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aplica-te até a minha chegada, à leitura, a encorajamento, ao ensino. Diga para a pessoa que está no teu lado: não seja negligente com o dom de Deus na tua vida. Não puxa o freio de mão, não coloca em ponto morto, não desce apenas a lomba. Não seja negligente para com o dom de Deus que há na tua vida. Shedarabaca. 1 Timóteo 5,17 vai falar dos presbíteros que presidem bem. Significa para mim que tem presbíteros que presidem bem, outros meia boca, mais ou menos, e outros mal. Se ele não tivesse distinto, que tivesse exercendo, especialmente se afadigando na palavra e no ensino, ele não faria essa distinção. Ou seja, tem presbíteros e tem presbíteros, como tem diáconos. 1 Timóteo 3 vai falar: os diáconos que desempenharem bem, tem uma promessa, alcançam justa
preeminência, dignidade, lugar de destaque e muita intrepidez do Senhor. Eu quero crescer na graça. Eu quero crescer no conhecimento do meu amado Senhor Jesus. Tem um exemplo que eu amo muito, falei dos pré-diáconos, Filipe era um deles, Atos 6, me acompanha. Um dos pré-diáconos que foi separado como um dos 7 para servir as mesas. Atos 8, quando fala do Filipe em Samaria, realizando um trabalho evangelístico, em cooperação com os dons apostólicos, Pedro e João foram com ele para sacramentar a porta do reino ali, com batismo no Espírito Santo. Depois Filipe aparece em Atos 21, e já aparece agora o dom de Cristo já consolidado. Filipe, o evangelista. Ah, Senhor, como diz uma canção do Asaf, aqui não é o fim da jornada, há muito para percorrer nessa estrada. Amados, só estamos começando. Há muito mais. O ano passado, Deus me deu uma palavra sobre o novo de Deus. E ali, em meditação profunda, oração diante do Senhor, o Senhor me colocou 3 desejos. A primeira era conhecer mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade em unidade. Me deu uma gana. Eu quero conhecer. Tenho mais de 50 anos de fé, mas eu quero conhecê-lo. Me deu uma vontade de ler de novo toda a palavra. Peguei uma Bíblia nova, porque a minha está rabiscada, anotada, né? Já está quase, não a palavra caducada, mas as tantas anotações aqui, é eu e o Vince. Mas eu quero ler mais, eu quero conhecer o Pai, através do Filho e no Espírito Santo. E conhecer o poder da sua ressurreição, e ser também conformado com os seus sofrimentos, no seu corpo, a favor do seu corpo, para de alguma maneira receber a ressurreição dentre os mortos. Está lá em Filipenses 3:10. Senhor, eu quero te conhecer mais. Não é suficiente o que eu tenho, eu quero mais. A segunda coisa foi algo muito particular na minha vida, porque com a pandemia eu vi que às vezes eu tinha umas rusgas com a Marta. Eu sei que isso não aconteceu com vocês, mas assim, como eu fiquei muito em casa, eu comecei a dar muito palpite, dar muito pitaco. E a Marta disse: John, tu tá chato, hein? Aí eu disse: como assim? Não, tu está querendo organizar minha cozinha, minha comida, os armários e o fluxograma aqui. Eu disse: não. E aí vinha uma palavra áspera, uma palavra forte, um ouvir duro. Me caiu um quebrantamento. Eu disse: Senhor, me perdoe, eu quero ter uma nova atitude com a minha esposa, um novo ouvir, um novo olhar. Victor Rodrigues, um olhar do amor de Deus. Primeira palavra do Victor: quero algo novo no meu casamento. Senhor, depois de 37 anos, eu quero olhar para minha esposa valente, guerreira, querida, auxiliadora idônea. Senhor, eu quero ter uma outra misericórdia, compaixão, graça. Eu chorei diante do Senhor, me arrependi, confessei o meu pecado para ela, e o Senhor fez algo novo. Estamos numa lua de mel. Eu viajo metade do ano para facilitar, mas nunca mais tivemos briga. Faz 10 dias que eu não briguei com ela, 10 dias que estou no Rio e aqui, né? Brincadeira. Terceira área que Deus me falou nesse novo de Deus. Eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero te pedir novos discípulos, novas igrejas, novas cidades, novos países, para o teu reino.
Quando eu acordei, brincadeira da oração, quando eu me dei conta, eu disse, estou com medo de contar isso para Marta, porque ela vai dizer, John, tu está doido, porque já não temos condições para cuidar do que estamos envolvidos, e tu pede mais. Levei acho que uma semana para confessar para ela, mas aí eu rasguei o coração. Primeiro falei dela, né, e da minha nova atitude, aí amansou assim, né, ficou bem macio assim. Aí eu disse, Marta, tinha uma terceira área também que Deus me falou, nesse ano Deus vai dar novos discípulos, novas lideranças, novas cidades, novas igrejas, novos países. E ela disse, John, eu disse, vai acontecer, porque nós tomamos posse da promessa. E você começa a ver pela fé. Não está errado a palavra do Eibe, não. Você precisa se apropriar. Não tenho tempo de contar, mas desde lá começou Polônia, Canadá, quantas localidades aqui no Brasil, quantas localidades no mundo, novas vidas, na minha casa, nossa casa, pessoas se ajoelhando para receber e serem salvas, pessoas batizadas junto conosco. Onde é que está o Otto? Na casa do Otto, tem algum lugar ali, né? O Senhor batizando os novos discípulos, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, junto com o Reinaldo lá em Rio Branco, batizando os novos discípulos que o Senhor profetizou. Levanta as tuas mãos comigo e diga, eu quero um novo de Deus, eu não quero estagnar, eu não quero parar, eu quero avançar, há muito mais, há boas obras de Deus, que Deus coloca na nossa frente. Eu quero caminhar, em nome de Jesus. A palavra de ontem, do Paulo Júnior, tão preciosa, mas precisa discernir algumas coisas. Eu te confesso assim, eu fiquei pensando, agora eu vou ter um problema aqui, porque eu estou cheio de expectativa para essa palavra de hoje. Eu não tenho nenhuma frustração, não, eu estou cheio de expectativa. Em Deus, os sonhos de Deus, não é sonhos carnais, desejos carnais, egoístas, e esses tudo eu preciso entregar, porque não coopera com o propósito, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você está alinhado com o propósito eterno de Deus, mesmo as coisas que não entendemos e pode aparentemente nos frustrar, mas como nosso coração está nele, nada precisa nos frustrar. Amém? Mas eu quero andar nas obras que Ele preparou de antemão, daquelas que estão escritas no Salmo 139, cada um deles registrado. Cada dia Tu tem as boas obras, como uma obra de arte para cada um de nós andar, obras-primas de Deus. Efésios 2:10. Eu quero. Você diz, eu também? Eu também. Há vidas que vão ser ganhas através de ti. Há centenas, milhares de pessoas que vão ser resgatadas através da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu casamento, teus filhos, netos, sendo profetas na casa de Deus. Em sexto lugar, não te intimidar com as dificuldades. Não te intimidar com as dificuldades, sejam elas interiores, sejam elas de circunstâncias, sejam situações, mas não te intimidar com qualquer dificuldade. Estamos já passando do horário, mas Êxodo 3, leia depois em casa. Olha o conflito de foco entre Moisés e Deus, chega a ser irônico.
Quando Deus chama Moisés, capítulo 3, versículos 11, 12, 14, para libertar o povo do Egito, Moisés estava completamente fora de sintonia. E ele vai dizendo: mas quem sou eu para fazer essa grande obra? O Senhor disse: vem agora, eu te enviarei. Versículo 10, Êxodo 3. Para tirar o povo do Egito. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. No capítulo 4 tem uma discussão, depois leia em casa. Senhor, versículo também 10 e 11, capítulo 4. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem agora. Eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sei falar. Quando eu escuto esses amados irmãos ministrando aqui, com tanta graça, eu disse: meu Deus, que eu vou ministrar hoje, Senhor? Eu sou pesado de língua, não sei português. Senhor, me atrapalhe nas conjugações. Mas Senhor, o Senhor disse: quem fez a boca? Quem fez o mudo, o surdo, o cego? Não sou eu? E o que vê? Vai pois, versículo 12, capítulo 4, vai pois, e eu serei contigo a tua boca, e eu te ensinarei o que falar. E é nesse contexto, capítulo 3, versículo 14, que tem uma das manifestações mais grandiosas de Deus: eu sou o que sou, o grande eu sou. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, o eu sou, o I am, o grande eu sou, estou no meio de vós. Nessa manhã eu quero corrigir o teu foco de visão, para que tu saia de olhar de ti ou ao teu derredor, para que teu olhar comece a focar no grande eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o suficiente, onipotente, aquele que é autossuficiente, fonte de toda bênção, riqueza, provisão, graças e curas. Eu sou o Deus eterno, o Jeová Jireh, o teu provedor, o Jeová Rafá, aquele que cura, o Jeová Rofi, o teu pastor. Eu sou o Jeová Shalom, a tua paz, o Tzidkenu, a tua justiça, Shammah, presente. E eu sou o Senhor Jeová dos exércitos, Sebaot. Esse é o nosso Pai. Não há distinção entre Deus do velho e o Deus do novo. O Pai que Jesus nos revelou está com esse background. Esse é o meu Pai. Ele é Pai. Eu confio nele. Ele está comigo e eu estou com ele. Não há limite para aquilo que Deus pode fazer. Não há adversidade, não há complicações. Depende o teu foco. Senhor, nos limpa nessa manhã da cegueira espiritual. Ontem o Eibe nos falou desses, dessas tatuagens interiores malignas. Hoje, Senhor, também nos cura com um colírio celestial, para começarmos a ver quem está conosco. O nosso Pai amoroso, provedor, protetor, salvador, Senhor. Senhor, eu quero abraçar toda a verdade de Deus. 2 Coríntios 4:7 vai dizer que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a sobreexcelência seja de Deus e não de nós. Eu não olho para mim mesmo. Já disse um cântico do Asaf: quando eu olho para mim mesmo, eu desanimo.
Ah, Jesus tem misericórdia. Quando eu olho para o meu irmão, eu fico tão crítico. Quando nós olhamos juntos para o Senhor, o nosso olhar é focado, transborda da tua abundante graça, Senhor. 2 Timóteo 1, 6 e 7 vai falar que o Espírito que temos recebido não é um espírito de intimidação, mas é um espírito de poder, de amor e de disciplina. Reaviva, pois, o dom de Deus que é na tua vida. Mais uma vez, coloca a mão no teu coração. Senhor, toda a intimidação diante de situações que você está, desafios, agora cai por terra todo espírito de engessamento, de passividade, de intimidação, de medo diante de situações interiores ou exteriores, cai por terra. Começa a receber do Senhor um espírito de graça e de fé, que aquele que está conosco todos os dias nessa obra de sermos e fazer discípulos das nações é o grande eu sou, ilimitado, poderoso, todo poderoso, El Shaddai. Ele é o teu Pai, que vê, que atende, que supre, que acolhe, que socorre, que sustenta, que protege, que direciona, que disciplina, que corrige, mas que também levanta, vem cavalgando sobre as nuvens como teu auxílio. Asaf vem para cima, me obriga a parar. 7ª colocação, a exigência da santidade nessa liderança. Estamos vivendo uma crise de integridade, onde o pecado campeia no meio da igreja, não só na congregação, mas no meio dos líderes. Situações que envergonham a igreja de Deus, mas Deus chama eu e você para sermos modelos, pela misericórdia da graça de Deus, em santidade. Jesus diz a favor deles, eu me santifico. Mas Jesus não tinha pecado, mas ele se separava para que nada se distraísse, para focar a missão que ele recebeu do Pai. Nem vou olhar os apontamentos, mas me lembro de um texto de Êxodo 28, quando os sacerdotes e o sumo sacerdote tinha naquele chapéu chamado mitra, tinha uma lâmina de ouro gravado. Quem se lembra? Santidade ao Senhor. Se tu quiseres, coloca a mão na tua fronte e com letras de fogo do Espírito, santidade ao Senhor. Às vezes temos coisas lícitas em nossa vida, mas não convém. Até são lícitas, mas não edificam. Até são lícitas, mas gradualmente a gente vai se deixando dominar. Seja na área da sexualidade, seja na área do poder e da ambição, seja na questão das finanças, do dinheiro. 3 áreas clássicas que tantos obreiros naufragam. Quem pensa que está em pé, cuida para que não caia. A exigência nesse serviço ao Senhor é santidade. Me lembrei Asaf aqui do cântico, o Espírito, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu andar, Espírito, santidade ao Senhor. Te convido a colocar em pé.
Vamos ter um momento de consagração, Senhor. Já vamos ir para o almoço, mas o Senhor nos alimenta primeiro com alimento espiritual. Se alguém precisa sair do teu lugar e vir aqui para frente para orarmos contigo, para render alguma dessas áreas e conselhos, vem, Espírito.